estava comentando ali um pouquinho, tu falou se a pronúncia estiver errada, tu fala do Jung, né? Jung era um aluno do Freud, é isso? Isso. Então, como é que foi essa logística? O que aconteceu? Porque dizem que o Freud era mais baseado no individual, né? E o Jung no coletivo, né? Que diferença é essa, assim? Como é que a gente consegue diferenciar os dois? Não sei se teve briga, não teve? Eu acho que eu ouvi alguma coisa, né? Teve uma briguinha. O que acontece é o seguinte. A principal descoberta do Freud foi a descoberta do inconsciente. Cara, o que é o inconsciente? A gente não tem consciência sobre nós mesmos o tempo todo. A gente tem vivências da nossa infância que às vezes aparecem sem que a gente perceba. Então tá no inconsciente. Isso é o inconsciente individual. É da nossa infância. Só que, por que quando você falou, nossa, aquela mulher é uma cobra, eu já consegui associar a que, putz, ela é uma sorrateira, ela é uma filha da puta. Por quê? Porque é um inconsciente individual. Um inconsciente coletivo, aliás. Um inconsciente coletivo onde essas formas estão. Então todo mundo consegue perceber, de alguma maneira, o que quer dizer a cobra. Porque a gente tem a mesma projeção sobre a cobra. Enfim. Jung começou a estudar alguns sonhos de algumas pessoas e ele viu que, algumas pessoas têm sonhos como se fossem mitos, de mitos antigos, que ela nunca nem viu. Ela nunca nem viu. E aí, ela sonha, por exemplo, com o nascimento do vento. Sonha com cobras atacando. Sonha com algo. E tem mitos sobre isso. Só que ela nunca leu esses mitos. Então Jung pensou, caramba, tem alguma coisa no meu inconsciente que é igual no inconsciente de todo mundo. Isso seria o inconsciente coletivo. Sim. É onde habitam os mitos, onde habitam as histórias. Como se a gente fizesse projeções e ali estão as histórias do mundo, basicamente. Aí, quando o Jung foi falar pra Freud, cara, tem alguma coisa além do inconsciente individual. Freud ficou puto e quis romper com o Jung. Além do inconsciente individual e do inconsciente coletivo, tem o inconsciente intermediário, que é o inconsciente familiar, que não é muito estudado aqui. Ele foi descoberto, foi meio que teorizado por um cara da Hungria chamado Liput Zondi. O inconsciente familiar. Às vezes a gente tem medos que, na verdade, quem tinha era nosso avó, nossos avós. Sabe? Foram passados, as histórias. As histórias, exato. Exatamente isso aí. E como influencia, né, cara? A gente... aquilo... Pô, o vô falou uma coisa, que o pai falou uma coisa para tu aprender através de uma história, de uma narrativa. E como tu falou, isso aí fica com a gente e a gente vai adaptando a nossa vida, às vezes tomando decisões e rumos até baseado em coisas que a gente nem viveu, né? Coisas que, como tu falou, o coletivo, né? Exatamente. A gente vai se identificando com um personagem, digamos assim. Sim. Com o que nos cabe. Por exemplo, quando eu tô com a minha mãe, eu sou filho da minha mãe. Sim. Eu não posso ser como eu sou com a minha namorada, por exemplo. Obviamente. Sim. Então eu só mostro uma parte da minha personalidade quando eu tô com a minha mãe. Outra parte eu mostro quando eu tô com a minha namorada. Outra parte eu mostro quando eu tô com vocês, pô. Então são máscaras que a gente vai usando. Sim. Essas máscaras seriam os arquétipos de personalidade. Saca? Tipo, você tem a máscara do... Você não tá completamente aqui, é só uma parte tua. Você tá mostrando só uma parte sua. Sim. Eu também. O Danilo também. Só uma parte dele. Sim. Não tem como ver por completo. Então, os arquétipos seriam essas máscaras que a gente usa. E muitas vezes, a gente usa máscaras, essas personalidades, essas facetas, de acordo com coisas que a gente viu. Sim. Tipo, não, agora então eu sou mais sério. Por quê? Porque eu vi um podcast que o cara era mais sério. Eu quero ser igual ao cara. Sim. Eu admiro ele. Até por música que o cara escuta, às vezes o cara se transforma, né? Exatamente. Por exemplo, se você ouve... Cara, é impossível... Rap. É impossível você treinar na academia ouvindo música clássica. Claro. Sim. Mas também é muito difícil você estudar ouvindo uma música pesada. Sim. Então a música calma para estudo. A música pesada para treino. As músicas, isso é um estudo que eu tô fazendo agora, as músicas elas influenciam nesses arquétipos, inclusive. Sim. Tipo, enfim. E tu acha que para a grande maioria das pessoas, eu até anotei aqui, essa escolha dos arquétipos, né? Que tipo de máscara utilizar em determinadas situações, é uma coisa que acontece naturalmente ou é uma coisa que a pessoa às vezes tem a noção de que, eu sei que como tu falou, ali tem o marketing, hoje em dia é muito utilizado nessa mídia social, né? Tu passar uma imagem, tu vender uma imagem, dependendo do arquétipo. A maioria, né? A maioria. Sim, Se tu olhar a pessoa fora da câmera, tu olha a pessoa fazendo TikTok na rua hoje, porra, ela é um... Desligou a câmera, já vira outra pessoa. Já vira outra pessoa. Tá tirando selfie aqui com a namorada, tá feliz. Acabou a selfie, já tá tem um meme desse daí, de um cara no jogo, né?
Tá rindo. Então, tu acha que isso aí é uma coisa que, claro, nesse caso mais profissional é uma coisa estudada, né? Sim, sim. O cara vai lá, mas tu acha que no dia a dia, assim, pessoas normais, né, que, cara, acabam inconscientemente pegando uma... Como tu falou, né? O cara gosta do jeito que o outro dá uma palestra, tu começa a se adaptar numa postura, na maneira de falar, enfim. Não, isso acontece a nível inconsciente, geralmente. Sim. O que acontece é, por exemplo, a gente se comporta de maneiras diferentes em locais diferentes com pessoas diferentes. Como eu falei antes, eu me comporto de uma maneira com a minha mãe e me comporto de outra maneira com vocês aqui. O que acontece é o seguinte, eu uso uma máscara para conversar aqui e outra máscara nos outros lugares. Sim. A gente vai se adaptando de acordo com as coisas. Quando a gente fala de arquétipo, a gente precisa definir antes o que seria o ego. O ego, para definir ego, a gente tem que definir o que é self. O self é quem você é de fato. Sim. Tipo, tudo que você é. Tudo. Todas as potencialidades que você tem, tudo que você pode ser e vir a ser, tudo que você pode desenvolver em si. Isso está dentro de ti de alguma maneira. O ego é a maneira que você usa para colocar essa potencialidade no mundo. Sim. A gente só está aqui agora porque a gente tem um ego. Ego significa eu. Então eu só estou aqui nesse momento porque eu sei quem sou. Eu tenho uma individualidade. Essa minha individualidade é o ego. Sim. Beleza. Só que não adianta eu estar aqui vestido de jogador de futebol, por exemplo. Não cabe aqui nesse momento, apesar de eu já ter sido. Entende? Então o meu ego, ele faz a mediação entre o que eu sou em potencial com o que eu preciso mostrar que sou nesse momento. Sim. Então ele usa a persona. Persona, em latim, em grego, significa máscara. É como se eu usasse uma máscara para poder passar uma mensagem da melhor maneira possível agora, nesse momento. Sim. Só que acontece que, muitas vezes, quando a gente está inconsciente, a gente usa a máscara errada. Então, por exemplo, você quer uma promoção no seu trabalho. Aí você está usando a máscara do órfão. Você vai pedir pro seu chefe. Cara, por favor, não tem como me dar um aumento? Pô, tô passando dificuldade. Uhum. Não, o chefe não vai sentir pena de ti. Sim. Se tu chegar lá e falar, ô chefe, tudo bem? Então, eu tô pensando em algumas maneiras de produzir mais nessa empresa. Como eu poderia te ajudar mais? Você usa outro arquétipo. Sim. O arquétipo do guerreiro, o arquétipo do explorador. Sim. Você tá disposto a dar teu sangue pela empresa. Pô, é óbvio que o chefe vai te dar um aumento, entende? Sim. Então, se você souber como fazer isso a nível consciente, cara,